Uma excelente tarde para você ligado na Band, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Brasil Urgente Vale, edição desta quarta-feira. Hoje é 3 de dezembro. Obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que a partir de agora me permitem te fazer companhia até às 10 para 7 da noite. Um show de informações com o timaço da Band. As principais notícias do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, do Litoral Norte, aqui na tela da Band para você que está sintonizado no Brasil Urgente Vale. É mais uma tarde ao vivo aqui na tela da Band. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir de agora, liberado o nosso WhatsApp para a sua participação. É o 997-635060, o Zap do Povão. Participa com a gente, manda a sua mensagem para cá. Aqui você tem voz ativa. É muito importante a sua participação aqui na tela da Band. Comente os assuntos do dia, mande os flagrantes, você pode mandar imagem, vídeo, foto, tudo no nosso Zap 997-635060, o Zap do Povão. Tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Participe. Você que nos acompanha na tela da Band, você que nos acompanha no portal bandvale.com, você que está conosco em nosso canal do YouTube. Já, detalhes de um prédio que corre o risco de desabar em Taubaté. Uma edificação em construção. A Defesa Civil da cidade foi chamada e interditou o prédio. Avenida Juca Esteves, ali pertinho da Associação Clube Jovem, região central de Taubaté. Essas imagens nos foram cedidas pelos meus amigos do T7 News. Meu abraço para o Varejão, meu abraço para a turma toda lá do T7 News, meu amigo Caltabiano, galera toda que é parceira aqui do Grupo Band. Olha, é esse prédio em construção. Segundo a Defesa Civil, há risco de desabamento, local totalmente interditado. Já, todos os detalhes, é notícia quentinha de agora à tarde que você fica sabendo aqui na tela da Band. Já, nossa equipe no local vai trazer mais informações para você. Vamos girar, vamos movimentar os repórteres, vem comigo aqui, cadê o timaço da Band? Todo mundo a postos para mais um Brasil Urgente Vale. Em Taubaté ainda, Thalita, homicídio, morte violenta, mais uma em Taubaté. A Thalita Camargo tem os detalhes, o seu destaque. Thalita, boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um jovem de 23 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Água Quente, em Taubaté, na tarde de ontem. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele foi encontrado com um disparo na cabeça e também no peito. Daqui a pouco eu trago todas as informações, Nicoline. Perfeito, a Thalita está em frente ao 1º Distrito Policial na Avenida JK em Taubaté. No Litoral Norte, Matheus Agostinho, o seu destaque de hoje. Matheus, boa tarde. Oi, Nicoline, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Eu tenho 2 destaques aqui de Caraguatatuba. O primeiro é sobre a aprovação da cobrança da taxa de lixo aqui no município, que foi aprovada na noite de ontem pela Câmara de Vereadores. E o outro é a respeito da condenação de um médico da rede pública que ficou 7 anos sem trabalhar e recebendo o salário, Nicoline. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça. Já que eu volto com todos estes detalhes, é com você no estúdio. 7 anos sem trabalhar e recebendo o salário. Que o cidadão de Caraguatatuba pague imposto? Que absurdo! É o nosso Brasil. Já, todos os detalhes. E a taxa do lixo que chegou também a Caraguatatuba e é constitucional. As câmaras têm que aprovar. Na redação, Douglas Cruz, o seu destaque. Boa tarde. Boa tarde para você, Nicoline, e para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Confusão na Fundação Casa aqui em São José dos Campos. 3 adolescentes tentaram matar outro interno, asfixiando ele com lençóis, Nicoline. Já eu venho com todos os detalhes aqui no Brasil Urgente Vale. É a treta entre menores infratores. Já os destaques. Movimentando a região, imagens ao vivo de São José dos Campos. A maior cidade da região metropolitana. Tá aí, ó, o Arco da Inovação ao vivo. É a Ponte Estaiada. Não chama de bolinho caipira que o pessoal pega mal, hein? É a Ponte Estaiada aqui de São José dos Campos, imagens ao vivo
da nossa câmera exclusiva aqui do alto do Colinas Shopping. 25 graus em São José dos Campos, 5h34. Vamos à Aparecida, capital mariana do Brasil. A cidade vista de cima, ali do lado direito da tela, Basílica Nacional. A Via Dutra passa aqui embaixo, em Aparecida, 26 graus, nesta tarde de quarta-feira. Imagens de Campos do Jordão, temos do Alto da Mantiqueira? Não temos, temos sim. Campos do Jordão, ao vivo, aqui na tela da Band. Tá aí imagens ao vivo de Campos do Jordão, 18 graus. Em Campos é sempre ar-condicionado natural, não é mesmo? Sempre ar-condicionado natural em Campos do Jordão. É isso. Tá aí a imagem ao vivo, 5h35. Olha, eu quero começar com essa história da Fundação Casa aqui em São José dos Campos, que vazou hoje, na verdade, né? Uma história que vazou hoje, onde 3 adolescentes tentaram matar um outro menor, um outro interno, lá da Fundação Casa. Segundo a polícia, eles usaram lençóis, né? Os lençóis da cama, para tentar asfixiar a vítima. Por sorte, ela conseguiu escapar. Quem vai explicar como é o Douglas Cruz, que tem os detalhes dessa história. Pois não, Douglas, boa tarde para você. Boa tarde, Nicolini, para você, para todo mundo que está acompanhando o Brasil Gente Vale. É uma história que chama a atenção, que aconteceu na Fundação Casa, aqui em São José dos Campos, uma instituição que é voltada à ressocialização desses menores que, de acordo com a Justiça, não são considerados criminosos. Eles são pessoas que cometeram alguns delitos considerados análogos a crimes, ainda menores de idade, e que precisam dessa correção, ressocialização, melhor dizendo. Aqui em São José dos Campos, esse caso aconteceu na unidade da Fundação Casa, que fica ali às margens da rodovia dos Tamoios, na zona leste, quase sudeste de São José dos Campos. Os adolescentes acabaram tentando matar um outro interno no último domingo, durante o final de semana, Nicolini. Mas esse caso só veio a público hoje, porque o menor de idade, ou melhor, o interno que tem 18 anos, que cometeu um crime ainda menor de idade, mas que está cumprindo essa ressocialização na unidade, não denunciou com medo de ser morto pelos outros internos, Nicolini. Então, segundo informações que foram divulgadas no boletim de ocorrência que foi registrado na Polícia Civil, esse caso aconteceu por volta das 10 horas do último domingo. Esse ataque aconteceu por um motivo banal, segundo a Polícia Civil. De acordo com informações desse boletim de ocorrência, 3 internos de 17 anos, todos menores de idade, dividiam o mesmo dormitório na unidade. Fica localizada, como eu disse, como a gente está vendo nas imagens de arquivo, às margens da rodovia dos Tamoios, aqui em São José. Esse trio teria usado lençóis das camas para enforcar o jovem que perdeu a consciência ainda dentro do quarto, Nicolini. Ao redobrar os sentidos, o rapaz relatou ter sido novamente cercado e agredido pelos internos da Fundação Casa, que o ameaçaram para que não denunciasse o caso de agressão à direção da unidade. O clima de intimidação fez com que a direção só fosse informada oficialmente no dia seguinte. E esse informe, a direção, aconteceu durante uma consulta com uma psicóloga que notou que o jovem tinha marcas aparentes de asfixia no pescoço. Ela então encaminhou até uma unidade de pronto atendimento que fica ali no Putim, em São José dos Campos, a UPA do Putim. Ele passou por exames que comprovaram essa asfixia, Nicolini. O caso foi acionado, então, a Vara da Infância e Juventude foi acionada, registrou o caso como tentativa de homicídio, pois, segundo a polícia, há provas contundentes que esses 3 jovens tentaram matar esse jovem dentro da unidade da Fundação Casa. Ainda segundo a polícia, a unidade começou a investigar o caso junto com o apoio da Polícia Civil. Essas informações iniciais da investigação apontam que esses jovens agrediram esse outro interno, pois ele não teria topado entrar num tipo de revolta, rebelião que eles poderiam fazer na unidade. Desta maneira, os jovens agrediram ele ainda dentro da cela, Nicolini. O jornalismo da Band Vale falou com a Secretaria Estadual, que é responsável pela Fundação Casa, que respondeu em e-mail de nota dizendo que a direção da Fundação Casa adotou imediatamente todas as providências necessárias à apuração de uma ocorrência que aconteceu no último domingo. De acordo com a Secretaria da Fundação Casa, uma ocorrência pontual, Nicolini. De acordo com ainda a nota, um adolescente
relatou ter sido agredido por colegas, encaminhado prontamente ao atendimento médico, fez exames e foi liberado, Nicolini. Não houve briga generalizada, segundo a nota, nem qualquer situação de descontrole na unidade que fica aqui em São José dos Campos. A nota ainda reforça que, além das medidas iniciais de verificação, a Fundação Casa acompanhará o caso e garantiu o suporte das equipes de psicologia e também do serviço social aos adolescentes e famílias envolvidos, Nicolini. Então, a gente segue acompanhando esse caso, que foi registrado como tentativa de homicídio aqui na delegacia de São José dos Campos. A Vara da Infância e Juventude está cuidando da investigação desse caso e existe também uma apuração interna por parte da Fundação Casa, Nicolini. É isso, investigação que vai continuar. O melhor da história é que o rapaz conseguiu escapar por pouco, hein? Por pouco ele conseguiu escapar. Por pouco não acontece uma grande tragédia. Obrigado, Douglas, pelas informações. Linha aberta para o Douglas da redação. A Polícia Civil investiga um assassinato ocorrido em Taubaté. Mais uma vítima da violência. Jovem de 23 anos morto a tiros no bairro da Água Quente. Thalita Camargo, direto do 1º Distrito Policial, com os detalhes. O que a polícia já sabe desse caso. Boa tarde, Thalita. Boa tarde novamente, Nicolini. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um jovem de 23 anos, ele foi morto dentro de casa no bairro Água Quente, em Taubaté, na tarde de ontem. Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado com diversos disparos na cabeça e também no peito. A irmã da vítima, ela estava no local no momento do crime e ela relatou que 2 homens em uma moto chegaram em frente ao portão e dispararam diversas vezes. A polícia, ela descarta a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. E a polícia também apura a possibilidade do crime ter sido motivado por emoção ou também por um acerto de contas. Eu volto com você no estúdio, Nicolini. Perfeito. A polícia agora tem que esclarecer, porque é uma vítima muito jovem, né? No bairro da Água Quente, um assassinato, mais um. É mais uma vítima da violência, é mais um número para a estatística, Thalita. A polícia está na rua e a gente espera respostas o mais rápido possível. Eu vou liberar a Thalita agora, porque a Thalita vai até o prédio. Cadê as imagens do prédio? Coloca as imagens do prédio, as imagens que o T7 News nos passou. Meu obrigado ao pessoal do T7 News. Foi interditado esse prédio em construção na cidade de Taubaté, agora à tarde. Informação que acabou de chegar, porque foi feita uma vistoria e foram identificadas vigas com sinais de instabilidade. De acordo com a Defesa Civil, há risco potencial de queda da estrutura. A obra foi imediatamente interditada. 6 estabelecimentos ao lado que poderiam ser afetados pelo colapso. Olha aí, o prédio fica coladinho com vários comércios ali. Avenida Juca Esteves, na cidade de Taubaté, próximo ali à Associação Clube Jovem, é a avenida que vai para o Mercadão ali, de Taubaté. Olha aí, esse prédio em construção. O proprietário e a equipe de engenharia responsáveis pela obra acompanharam a vistoria, deverão adotar agora ações necessárias para correção de problemas que foram identificados. Defesa Civil foi acionada hoje à tarde para fazer essa vistoria. E a avaliação foi feita em conjunto com o setor de fiscalização de obras particulares da prefeitura. E aí, interditado. Risco iminente de desmoronamento no centro. Por sorte, nada aconteceu, porque a Defesa Civil rapidamente chegou e interditou essa obra. A gente está se movimentando para lá, daqui a pouquinho de lá eu trago mais informações. 5h43, Aparecida. Homem é preso. Foi ontem à noite por tráfico no Santa Luzia. Coloca na tela aí, produção. Segundo a PM, segundo a Polícia Militar, a equipe do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais, abordou o suspeito durante um patrulhamento na rua 1º de Maio e com ele foram apreendidos cerca de 500 pinos de cocaína, 250 porções de dry, 100 porções e mais 2 tijolos de maconha, além de R$350 em dinheiro, celular, moto. O homem foi para o Chilindró e está à disposição da Justiça.
997635060, o Zap do Povo liberado para suas mensagens, a sua participação já já, as primeiras participações aqui na tela da Band. Agora eu vou mudar de assunto. Eu vou lá para Taubaté, porque a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal um projeto que pretende conceder à iniciativa privada 6 parques municipais. É um pouco do que já acontece aqui em São José dos Campos. A gente tem vários parques que são concessionados, né, aqui na cidade de São José. E Taubaté segue pelo mesmo caminho. De acordo com a Prefeitura, a ideia é que as concessões gerem melhor infraestrutura e manutenção dos espaços, que a Prefeitura não consegue manter sozinha, né? Assinou atestado de que não consegue, né? Põe na tela. Esse é o Parque Municipal César Varejão, no Jardim das Nações. Ele está na relação de áreas que a Prefeitura pretende conceder à iniciativa privada. O seu Adilson acompanha as mudanças do parque há quase 30 anos e entende que uma concessão pode ampliar os serviços oferecidos no espaço. Eu acredito sim que a privatização leva um maior cuidado do gramado, do cuidado das árvores, algumas pragas que atingem as árvores. Então é tudo necessário. A gente caminhar aqui com o ouvido dos passarinhos, tudo isso é muito bom. O projeto de lei que trata da concessão dos parques municipais foi enviado à Câmara na última terça-feira. A proposta é do prefeito Sérgio Victor, do Partido Novo. No texto enviado aos vereadores, o prefeito afirma que, atualmente, o município não tem capacidade de investimento, de modo que a concessão por meio de licitação mostra-se a ferramenta segura para garantir melhorias em uns e primeiras instalações em outros. A lista inclui o Horto Florestal, na Vila São José, os parques José Pistilli e Adélia Salari Indiane, no Quiririm, o Parque Engenheiro César Augusto Costa Longa Varejão, no Jardim das Nações, o Parque Ecológico Monteiro Lobato, no Barranco, e o Parque Linear da Avenida Virgílio Cardoso Pina. Todos são administrados pela Prefeitura e podem ter a gestão transferida para empresas privadas por meio da licitação. A Marilene vive em Taubaté há 5 anos. Ela utiliza os parques da cidade e reconhece que ainda existem pontos que podem ser melhorados, mas reforça que a mudança não deve gerar despesas extras para os moradores. Eu acho válido sim, desde que não cobre. Se for para melhoria do parque, eu acho que seria ótimo. Seria ótimo, porque esse lugar é maravilhoso. Eu percebo que falta água para a gente beber, para lavar as mãos quando precisa, né? O banheiro, eu acho que precisa sim de um pouco mais de estrutura. O projeto prevê que o edital de licitação detalhe as obras e os serviços que deverão ser executados pela empresa vencedora. Também determina a realização de audiências públicas antes da publicação do edital. O texto estabelece ainda normas de fiscalização, regras de rescisão e devolução das áreas ao município com o término da concessão. A Prefeitura deve acompanhar o cumprimento de todas as cláusulas, incluindo as ambientais. Nicoline, a gente veio até o Parque Monteiro Lobato, aqui na região do Portal da Mantiqueira, em Taubaté. Você deve se lembrar bem que há pelo menos uns 20 anos atrás, esse parque era bastante movimentado, tinha personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, atividades para as crianças, mas hoje a situação que a gente encontra é essa daqui, ó. O lago, que era um dos principais atrativos do parque, está praticamente abandonado, com muita sujeira, e agora a expectativa de quem ainda utiliza esse local e de quem cresceu por aqui é de que essa nova licitação possa privatizar o parque e trazer um pouco mais de infraestrutura e investimento para o local. Eu frequento esse parque desde os meus 10 anos de idade, joguei muita bola, brinquei muito aqui. Eu acredito que a privatização seja uma boa para atrair investimento, para aqui dentro poder ter uma lanchonete, shows, atividades e também ter um cuidado melhor do parque, que você vê que a estrutura está abandonada. Antigamente tinha teatro, ficavam os personagens do sítio aqui, especificamente nesse parque, e hoje não ficam mais, né? Em agosto, a Prefeitura aprovou outra lei que autorizou a concessão do Parque do Itaim, mas o edital dessa licitação ainda não foi publicado. Olha, eu particularmente acho que é assim, se a Prefeitura não tem capacidade para fazer a gestão direta, passa para a mão de alguém, né? Aliás, que saudade que deu do Varejão, que dá nome a esse parque, que é maravilhoso, ali no meio do Jardim das Nações. É o Central Park ali daquela região da cidade de Taubaté, é um lugar muito bonito. Eu conheci o Varejão que foi escoteiro em Taubaté, né? Por muito tempo. E deixou um legado aí, aliás, o escotismo de Taubaté é fortíssimo, né?
E a prefeitura está agora pensando em terceirizar. A primeira coisa, não pode ter cobrança de nada para o povo, pelo amor de Deus, né? O Vale do Itaim é a mesma coisa. Então a gente espera que não tenha cobrança de nada para o povo, né? Essa é uma expectativa, que ele permaneça aberto, funcionando e com atenção para o povo. Tenha água para o povo, de graça, né? Que o povo possa fazer sua caminhada, bater sua bolinha, a criançada possa se divertir, os adultos fazer piquenique no gramado, né? E tudo mais. Então, é um caminho. A gente viu o Parque do Ibirapuera em São Paulo, né? A diferença é que você quer comprar um refrigerante que vende lá no Parque do Ibirapuera, custa R$15, né? É assim. Essa é a grande realidade, né? Custa caro, né? O Parque do Itaim é maravilhoso, gente. Eu me lembro quando ele foi inaugurado na administração Peixoto, em Taubaté. Depois ficou abandonado. Tinha uma Maria Fumaça, um trilho lá embaixo, todo mundo lembra disso? Né? Depois acabaram com tudo. O Saldi deu a Maria Fumaça lá para o prefeito de Tremembé. É aquela Maria Fumaça que está lá em Tremembé, né? Enfim, a gente espera que melhore para a população que paga imposto e merece ter esse tipo de serviço, né, gratuito. É isso que a gente espera. Vamos descer a serra agora, Caraguatatuba. Os vereadores aprovaram o projeto da prefeitura que cria a taxa do lixo na cidade. Matheus Agostinho acompanhou, tem mais detalhes ao vivo lá da praia pra gente. Projeto que os municípios precisam aprovar. A gente acompanhou em Taubaté a aprovação esses dias e agora foi em Caraguatatuba. Conta os detalhes aí pra gente, Matheus. Boa tarde pra você. Oi, Nicolini, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Pois é, os vereadores aqui de Caraguatatuba aprovaram na noite de ontem, durante uma sessão extraordinária, logo depois da sessão ordinária, esse projeto de lei, então, que prevê a criação da taxa de lixo aqui no município, parecido com o de Taubaté, como você disse, que também foi aprovado na Câmara de Vereadores na semana passada. Segundo as informações da prefeitura aqui do município, o custo de todo este serviço da coleta de lixo, também da preparação do lixo, é em torno de R$30 milhões por ano. E a prefeitura, então, prevê que com esta cobrança da taxa de lixo, eles consigam arrecadar por mês quase R$3 milhões, cerca de R$2.700.000, o que vai ajudar, então, no custeio destes serviços. A cobrança vai depender do tamanho e do tipo de imóvel também. Os moradores vão receber um carnê todo mês para realizar esse pagamento, ou seja, o pagamento vai ser mensal. E para a gente dar um exemplo aqui para o pessoal de casa, para o morador aqui de Caraguatatuba também, para ele entender mais ou menos como que será essa cobrança, uma casa de 120 metros quadrados, por exemplo, a taxa será de R$ 29,65 por mês. Então vai depender, como eu disse, do tamanho do imóvel e também do tipo, se é um imóvel residencial, se é um imóvel empresarial, então tudo isso vai impactar no valor mensal que esse morador terá que pagar aqui no município. A gente foi atrás do prefeito aqui da cidade, Matheus Silva, para entender um pouco a respeito dessa cobrança. Ele explicou para a gente que a cobrança é necessária por uma obrigação legal para atender ao novo marco legal do saneamento básico e também a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele explicou um pouco melhor em uma entrevista gravada aqui com a gente, que a gente vai acompanhar agora. É importante deixar claro que nós estamos atendendo a normativa do marco do saneamento, a obrigatoriedade legal que o município tem de criar essa fonte de receita para que seja efetivado todo o custeio do resíduo sólido. É importante, então, deixar claro realmente que nós estamos aí atendendo às obrigatoriedades legais do marco do saneamento, tendo em vista que a não efetivação desse assunto pode ocorrer em algumas punições, inclusive em represamento do repasse federativo. Nós aqui hoje recebemos em torno de 260 milhões de recursos do governo federal, entre saúde, educação e pacto federativo, e isso obviamente pode gerar um transtorno muito grande no orçamento municipal, atrapalhando demais as políticas públicas para a população. Nicolini, esse projeto de lei ainda depende da sanção do prefeito. Claro que ele vai sancionar este projeto de lei, já que foi ele que enviou até a Câmara de Vereadores, e essa cobrança vai passar a valer então em janeiro de 2026, ou seja, ainda tem um tempinho. Como você disse também, eu estou acompanhando todo esse processo da criação da taxa de lixo. Eu estive em Caraguatatuba andando pelas ruas da cidade durante o período da tarde, falando com os moradores aqui do município. Muita gente concorda com a cobrança, mas fala que precisa de uma fiscalização, precisa, se for
for cobrar, né, tem que utilizar o dinheiro da maneira correta para cuidar de todo o lixo aqui do município. E claro que tem muita gente que também é contra esta cobrança, fala que a gente já paga tantos impostos, tanta coisa que a gente já tem que pagar, e mais uma cobrança aqui que o município quer colocar aí para os moradores. Então essa diferença aí de opiniões, muita gente com opiniões distintas, e a gente preparou também uma matéria que vai passar no Band Cidade, segunda edição, explicando corretamente esta cobrança, o motivo desta cobrança também, e claro, colocando a opinião da população, dos moradores aqui de Caraguatatuba, Nicolini. Então o pessoal aí de casa pode acompanhar ao longo da nossa programação, e eu volto com você aí no estúdio. Feito, Matheus Agostinho acompanhando, é uma discussão sempre e tem que esclarecer para o povo, e esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo, trazer esclarecimento para a galera que está nos acompanhando. Obrigado, Matheus, pelas informações. O Matheus volta daqui a pouquinho para contar a história do médico que recebia e não atendia. Que história absurda, né? Recebia e não atendia. Já já, essa história aqui no Brasil Urgente Vale. Daqui a pouquinho também mais informações do prédio que foi interditado no centro de Taubaté, Avenida Juca Esteves. Coloca as imagens que o T7 mandou pra gente aí. Esse prédio aí estava em construção, foi interditado com risco iminente de desabamento e possibilidade de atingir outros 5 comércios ao redor. Já já nossa equipe ao vivo vai trazer informações desse caso que movimentou a Defesa Civil, setor de fiscalização da Prefeitura, trânsito, Avenida Juca Esteves, local de grande movimento na cidade de Taubaté. Isso foi hoje à tarde, já já ao vivo mais detalhes dessa história. 5h56, o Zap do Povo, 997-63-5060, Júlio lá de Taubaté, Nicolini, as mortes da região. Já virou moda, hein? Só pode ser por acerto de contas, diz o Júlio. Obrigado pela audiência, Júlio. A polícia agora precisa investigar e trazer respostas, né? O Paulo. Boa tarde, Nicolini. Estão demorando muito para corrigir a lei para 16 anos. Menor infrator que nada. Hoje a criança já nasce sabendo navegar na internet, diz o Paulo. A criançada hoje é bem mais esperta que no nosso tempo, né, Paulão? O tempo muda, isso faz parte do show. Obrigado, Paulo. Meu xará lá de Tremembé, boa noite, Nicolini. Olha a chuva em Tremembé, hein? Bom demais, estamos precisando mesmo. Coloca play aí no vídeo, tá chovendo em Tremembé. Olha aí, chuvão chegou em Tremembé. Tá chovendo aí na região? Manda o zap pra cá, 997-63-5060. Tem mais de Taubaté aí, produção? Tem ou não tem? Hein? Ah, muito bom. A produção vai arrumar a imagem da câmera de Taubaté, vira ela um pouco mais pra direita, a gente vê ali. Olha aí, ó, o tempo tá meio mussarela, meio calabresa em Taubaté. Essa imagem ao vivo, a gente mostra a câmera lá do Alto do Cristo e tem nuvens carregadas na região. Se estiver chovendo aí na sua cidade, na sua região, manda zap pra cá. 3 para 6, mais mensagens. O Egídio de Caçapava, Nicolini, boa tarde. Olha que já teve carro afundando nessa rua Juca Esteves. Eu lembro, Egídio. Eu lembro, tinha imagem. Agora não vamos achar aqui, mas tinha imagem, o carro que entrava assim, parecia um túnel, plupt, caía no buraco. Eu lembro. Agora é prédio caindo. Tem a ver com a fundação disso, hein, diz o Egídio. Não sei, o prédio eu acho que não, né, porque ele já fica ali mais longe, porque passa um córrego ali na Juca Esteves, né? Não lembro como é que é o nome, acho que é córrego do Convento Velho, se eu não estou enganado, que vem pela Desembargador, passava ali ao lado do Mercadão e tudo foi coberto para que a avenida acontecesse, a Desembargador e a Juca Esteves. Esse córrego só vai abrir lá no cruzamento, lá com a avenida que sobe para Vila São José, chegando no Sedes. É lá que vai abrir o córrego. Né, Egidio? Obrigado pela audiência. O Helder, de Ubatuba. Boa tarde, Nicolini. Cobrar taxa de lixo agora vai virar moda. Quero ver se vai aumentar o salário dos coitados, dos coletores. O Helder, não é moda, não. Tem uma lei que obriga os municípios a regulamentarem a cobrança da taxa do serviço, que é obrigatório. Tá? E não é moda, não. Nesse caso, não é moda, não. O prefeito, se ele não fizer a taxa de lixo, ele pode ser processado, né, por abrir mão de arrecadação obrigatória do município. Ele pode sofrer sanções aí, até ser cassado, viu, Helder? Então os prefeitos têm que regulamentar. O Marcelo Henrique de Campos do Jordão fala boa tarde. Muita chuva aqui em Campos do Jordão. Um abraço a todos vocês.
do Brasil Urgente Vale. Obrigado, Marcelo, pela audiência. Tem imagem de Campos aí, produção? Olha aí, ó. Tá chovendo lá no Alto da Mantiqueira, essa imagem ao vivo também. A chuva chegou na Mantiqueira para dar uma refrescada, para molhar as plantinhas, né? Tá aí, ó, imagens de Campos do Jordão ao vivo. 5:01, mais mensagem. A Diva, boa tarde, Nicolini, que triste de ver esse parque de Taubaté no abandono. Tomara que tomem providência e o povo de Taubaté tem um parque para desfrutar nos finais de semana e feriado. Obrigado, Diva. Aliás, tem o Horto de Taubaté que precisa dar uma ajeitada. Não sei se a prefeitura ajeitou o Horto lá que também precisava. Mais mensagem aí. Obrigado, Diva. O Francisco Trevisan, lá de Ubatuba, fala assim, 7 anos rodando lâmpada é pra acabar, Nicolini. E, gente, tá rodando lâmpada? 7 anos ganhando din-din rodando lâmpada, não. Rodando lâmpada é quem tá pagando ele, né, Francisco? Lâmpada. Não tava trabalhando, não. É brincadeira. Vamos saber dessa história já com o Matheus, direto do litoral. Mais mensagem, mais mensagem? O Rodrigo de Lorena, boa tarde, Nicolini, dá uma cobrada aí, que já é dia 3 e Lorena ainda não tem enfeite de Natal. Alô, prefeito, alô, vereador, vamos valorizar o comércio, diz o Rodrigão lá de Lorena. Vamos entender que dia que vai inaugurar ali em Lorena os enfeites de Natal, o que vai ter. Vou falar para a produção, viu, Rodrigo? Dá uma levantada, se a gente não conseguir hoje, amanhã a gente traz detalhes. Segue com a gente, manda mensagem para cá, daqui a pouquinho tem mais informações. Põe imagens ao vivo de Caraguatatuba, tá aí o litoral norte, 24 graus. Eu volto já, não sai daí. 5 Grammys, um Oscar, a voz que definiu o som dos anos 80. Pela primeira vez no Vale, em São José, o ícone internacional, Christopher Cross. Domingo, 7 de dezembro, na Arena Famaconde. Christopher Cross, uma noite histórica com sucessos mundiais. Garanta já seu ingresso. Acesse o perfil do Instagram, @ZéEventos, e clique no link da bio. Christopher Cross, 7 de dezembro, na Arena Famaconde, em São José. Mídia oficial, Rádio Band Vale. No Natal do Vale Sul, você junta R$700 em compras, troca por um Panetone Carlos Bakery e concorre a um Honda HR-V. Até 24 de dezembro, no Vale Sul Shopping. Vale FM 102,9. Atenção, Guaratinguetá e região. Vem aí o Feirão dos Amigos especial de Natal. Ho, ho, ho! Dia 6 e 7 de dezembro no Recinto de Exposições. O maior feirão indoor do Brasil comemora 15 anos, com condições que até o Papai Noel vai aproveitar. Credibilidade, confiança e as melhores parcerias do mercado. Feirão dos Amigos especial de Natal. Imperdível! Ho, ho, ho. Nos dias 6 e 7 de dezembro, no Recinto de Exposições de Guaratinguetá. Já estou de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. Antes de continuar com o noticiário, queria falar com o pessoal de Taubaté. Muita gente assiste a gente em Taubaté. Eu vou estar aí sexta-feira com o Brasil Urgente Vale ao vivo da Taubaté Veículos. É aniversário de Taubaté, 5 de dezembro. Não é mais feriado, mas é aniversário de Taubaté. Taubaté Veículos está com uma grande promoção. A gente vai fazer um programa de lá todo especial. Vamos falar com o prefeito Sérgio Vitor, vamos falar com autoridades, com empresários. Muito bacana o programa Brasil Urgente Vale ao vivo de Taubaté. Nessa sexta-feira, a partir das 5h30 da tarde, ali na Taubaté Veículos, que fica ali às margens da Via Dutra, pertinho do Viaduto da Independência. Eu conto com a sua audiência, principalmente você de Taubaté. Na sexta-feira tem um programa voltado para você, mas é claro que a gente vai trazer todo o noticiário policial da região, porque a informação não para. A Polícia Civil prendeu em São José dos Campos um homem acusado de invadir e roubar um condomínio de luxo. Não foi agora não. Foi lá no começo de outubro, no Torrão de Ouro, mas agora a polícia botou a mão nesse segundo suspeito de integrar uma quadrilha especializada. Eu volto para a redação com o Douglas Cruz, que tem mais detalhes desse caso. Pois não, Douglas?
DIG, Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, que chegou até a prisão desse segundo suspeito. Esse crime que aconteceu no dia 2 de outubro em um condomínio de luxo que fica localizado ali no bairro Torrão de Ouro, na estrada que dá acesso ao bairro Interlagos, zona sul de São José dos Campos. Nicolini, imagens de câmeras de segurança mostram os indivíduos invadindo o condomínio. Eles acabaram aí pulando o muro do condomínio. A gente está vendo nas imagens que aparecem no canto superior, crime que aconteceu por volta das 3h40 da manhã. Os indivíduos acabam rendendo o porteiro desse condomínio e depois seguem fazendo arrastões em casas dentro desse condomínio já na madrugada do dia 2. No dia do crime, Nicolini, um indivíduo foi preso, a polícia seguiu investigando o caso e hoje, ou melhor dizendo, ontem, o indivíduo foi detido, o segundo suspeito de cometer esse crime. Na casa do suspeito foram apreendidos 2 simulacros de arma de fogo, ou seja, armas falsas. A polícia ainda cumpriu mais 3 mandados de busca e apreensão. Inclusive, Nicolini, segundo informações da Polícia Civil, o indivíduo que é proprietário de uma loja de ouro na região central de São José dos Campos, sabendo da operação, se apresentou voluntariamente na região central da cidade, ou melhor, na delegacia aqui de São José dos Campos, informando que comprou desses indivíduos cerca de R$15 mil em joias, Nicolini. Então, esse terceiro suspeito não foi preso, ele se apresentou voluntariamente, informando que comprou joias desses indivíduos. Os testemunhas dessa ação foram acionadas, as vítimas foram acionadas, foram até a delegacia e reconheceram joias, bolsas e outros utensílios que foram roubados durante esse assalto que chamou a atenção aqui em São José dos Campos. O caso segue sendo investigado porque a gente está vendo nas imagens que a polícia suspeita de que mais pessoas participaram desse crime, se tratando então de uma quadrilha especializada que planejou esse assalto a um condomínio de luxo, pegando o itinerário dos vigilantes do condomínio e também pegando pontos vulneráveis, como esse que a gente está vendo nas imagens. Os criminosos acabaram pulando o muro por uma zona de mata que fica próximo ao condomínio, rendendo o porteiro e aí então fazendo arrastões em residências. A polícia prendeu um suspeito ainda no dia do crime e essa semana mais um suspeito preso. A investigação segue sendo tocada pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais, aqui de São José dos Campos. Nicolini. Perfeito. Eu me lembro bem desse caso, a gente mostrou aqui, né, Douglas? Esse caso do condomínio, né? E agora a polícia vem trabalhando e a investigação não para. Trabalho de inteligência, uso de câmeras, uso de toda a tecnologia disponível. E é isso que a gente espera das forças policiais, né? A gente espera sempre a união das forças policiais. Então é utilizar imagem de segurança, imagem do CSI, aqui no caso de São José dos Campos, é cercar o bandido de toda forma para que a Polícia Civil consiga colocar a mão no bandido e o delegado lavrar, assim, um boletim de ocorrência que faça com que esse vagabundo vá para a cadeia, né? Vá para a cadeia. Então, o que não pode falar assim, ele roubou tal, ele vai, né, prestar serviço para a comunidade e vai continuar aprontando, né? O que a gente espera é que ladrões como esses estejam na cadeia e fiquem por um longo tempo, talvez para pensar na besteira que fizeram e para ver se dá rumo para a vida e não fica assaltando cidadão de bem, que paga imposto, que sua sangue, que trabalha para chuchu, para conseguir ter uma casa, um lugar bacana e que não é para vagabundo e roubar. O Douglas volta da redação a qualquer momento com mais informações. Obrigado, Douglas. Excelente tarde para você. Vamos mudar de assunto. Mais um carro pegou fogo em Caraguatatuba. Tá uma festa também de carro pegando fogo, hein? Dá uma olhada. Jardim Aruã, foi ontem à tarde. Coloca a imagem pra gente aí. Segundo os bombeiros, quando a equipe chegou no local, o veículo já estava destruído, né? Porque fogo e carro é um negócio que é minutos, né? Em minutos, o carro é consumido pelas chamas. Apesar do carro ter ficado completamente destruído, ninguém se feriu na ocorrência. As causas do incêndio ainda são investigadas e a gente também acompanha de perto esse caso. Em Canas, um caminhão pegou fogo na beira da Dutra. Hoje, no finalzinho da madrugada, segundo a concessionária, o incidente aconteceu por volta de 4h30 da manhã, quilômetro 45, estava clareando, né? Está começando a clarear o dia agora aí, 15 para 5 horas. Olha aí, pegou fogo. O cara disse que pegou fogo em lona, né?
do pneu, né, do freio. Uma pessoa ficou levemente ferida, mas não quis ser atendida no hospital. A faixa chegou a ficar interditada por 2 horas do tráfego, mas agora o tráfego flui bem nos 2 sentidos. As causas do acidente serão investigadas, mas pela cara da onde estava pegando fogo ali perto do rodeiro traseiro, muito provavelmente freio, ou a lona ficou pegando, colou, ou o motorista usou demais o freio. Se bem que ali no trecho de Canas nem tem tanto aclive e declive, né? Mais um retão ali entre Lorena e Cachoeira Paulista. Mas olha lá, ó, o fogo realmente consumindo a parte de baixo do caminhão. Agora a perícia vai ser feita, enfim. O mais importante é que nesse momento o tráfego flui bem nos 2 sentidos. Uma imagem realmente impressionante. O motorista, ao perceber, colocou o caminhão no acostamento ali, ó. E aí, meu amigo, sai e deixa queimar, né? Porque ficar dentro é muito perigoso. A gente não sabe qual que era a carga desse caminhão, o que ele estava carregando nesse trecho no final da madrugada. 6h10. Olha, vamos voltar para o litoral para contar essa história que parece absurda, né? O Tribunal de Justiça manteve a condenação do médico, era o mínimo, né? Que recebeu salário por 7 anos na rede pública. Pelo menos 7 anos, sem trabalhar. Ô, Matheus, como é que em 7 anos, demorou 7 anos para verem que o cara não estava trabalhando e estava recebendo? Explica essa história aí pra gente. Pois é, Nicolini, esse médico aqui da rede municipal de Caraguatatuba foi condenado, então, e a Justiça manteve recentemente a condenação dele por ganhar 7 anos de salário mesmo sem trabalhar. Em 2016, ele foi afastado por uma licença saúde, mas ele continuou atendendo em uma clínica particular que ele tinha aqui no município. E, inclusive, Nicolini, ele continuou com a prática regular de esportes radicais, o que mostra que ele não devia estar tão ruim de saúde assim. Segundo as informações de toda essa apuração deste caso, ele causou mais de R$1 milhão de prejuízo aos cofres públicos aqui da cidade, Nicolini. A pena dele foi aumentada para 3 anos e 4 meses em regime aberto. Em 2023, ele já havia sido demitido e condenado por crimes contra a administração pública. Foi crime de estelionato contra a administração pública, com pena de 2 anos e 7 meses em reclusão, além do pagamento de multa. Em 2023 também a Justiça determinou o bloqueio de bens e imóveis deste médico, deste profissional, e limitou um teto ali de prejuízo também no valor do prejuízo que ele causou aos cofres públicos, que foi de R$1 milhão. Agora, claro que cabe recurso ainda desta decisão por parte da defesa deste médico, e a gente vai seguir acompanhando todo esse processo judicial. Nicolini, é com você no estúdio. Defender o quê, né, Matheus? Defender o quê, pô? Isso é dinheiro público, né? Dinheiro público. Então, assim, é um negócio realmente absurdo essa questão do dinheiro público, né? Porque dinheiro público é para pagar a saúde, o médico tem que receber, mas tem que atender. Receber sem atendimento, né? Aí tá fácil, né? Mas o tribunal manteve a decisão aí, e é claro que ele tem que ser punido. Matheus Agostinho está no Litoral Norte e tem linha aberta, é o repórter mais bem informado do litoral, está aqui na Band, é claro. Obrigado, Matheus, excelente tarde e noite para você. Presta atenção agora, você, meu amigo, você, minha amiga, nesse recado que eu tenho para você que está em casa. Tem decisões que mudam o futuro de uma criança. E dezembro é exatamente aquele momento em que muitas famílias param, respiram e escolhem o caminho que os filhos vão trilhar no próximo ano, não é mesmo? A Legacy School é uma das maiores redes escolares cristãs do Brasil e preparou algo especial, presta atenção. É algo pensado para as famílias que desejam oferecer mais do que um ensino aos filhos, às crianças. Desejam propósito, fé, formação de caráter. Isso é muito importante, né? Olha, atenção. Somente para os 30 primeiros matriculados deste mês, então corre, a Legacy School está oferecendo 90% de desconto na primeira parcela
na primeira mensalidade. Sim, 90% de desconto para que você possa dar o primeiro passo sem medo. Mas olha, é uma condição muito limitada. Terminou, acabou. Então não perde tempo. A Legacy é uma escola cristã e confessional, com parcerias com universidades americanas, programa de intercâmbio e tem um dos maiores eventos esportivos estudantis do país, hein? É um lugar onde seu filho aprende, cresce e descobre muita coisa. Olha, se isso faz sentido para a sua família, não espera. Educação é coisa séria. Aponte agora mesmo o seu celular para o QR Code que está aqui no seu vídeo. Aponte o seu celular para o QR Code. Ou você pode falar diretamente com o pessoal da Legacy School pelo WhatsApp. Anote, código de área 12 98831 7961. Eu vou repetir, código 12 98831 7961. Gente, são 30 vagas, então não perde tempo, chama no zap, aponta para o QR Code. Legacy School, um começo que transforma tudo. Vamos seguir com o Brasil Urgente Vale ao vivo, aqui na tela da Band até as 10 para 7 da noite, são 6h15, o povo está mandando mensagem para cá. O Paulo Estevam de Lorena, boa tarde, Nicolini. Não é o tamanho do imóvel, é a quantidade de moradores que produz volume de lixo. Como resolver isso? Diz o Paulo Estevam. Acho que as leis têm todo o direito de serem modernizadas e devem, Paulo. É isso mesmo, acho que é uma discussão muito pertinente. Mas todo mundo faz desse jeito, né? Porque como é que vai saber também quantas pessoas moram em cada imóvel, né? A metragem, você tem lá o documento, você faz a vistoria, a fiscalização e cobra, né? Tem que ter um critério. Obrigado, Paulo. O Dito de Taubaté, boa tarde, Nicolino. Eu até concordo com a taxa de lixo. Aqui em Taubaté não sabemos quanto vamos pagar. Espero que seja menor. Nossa área é construída de 300 metros quadrados. E ele fala, meu Deus, né? Meu Deus, é isso. Eu acho que tem que ser justo, Dito. É um serviço que não pode parar, né? E tem gente que fala assim, mas em Taubaté tem a Eco Taubaté já contratado, mas tem que ajudar justamente a custear esse contrato. Não precisa pegar o contrato inteiro e colocar na mão do povo para pagar, não é isso. Mas tem que ter a cobrança da taxa que ajuda a pagar, né, o serviço que não é só de coleta de lixo, mas de varrição, de cuidados públicos e assim por diante. Dito, obrigado pela audiência. 6h16, o Adalberto tá falando da Veneza brasileira, a cidade do Recife. Oxe, coisa boa, Pernambuco aqui com a gente, coisa boa, hein, Adalberto? Obrigado. Ele fala que não acha legal terceirizar os parques de Taubaté. Ele fala que sem dúvida será cobrada a entrada, a esperar para ver. Aí nós vamos bater panela, viu, Adalberto? Obrigado pela audiência, continua com a gente aí. Ele que pelo jeito é de Taubaté ou tem ligação com Taubaté. Olha essa imagem do Vanderlei falando da chuva de Campos do Jordão. Imagem, Campos do Jordão é bonito, né? Coisa boa, Vanderlei. Obrigado por ter mandado essa imagem pra gente. É a chuva também caindo na cidade de Campos do Jordão. Marcial tá em Pindamonhangaba falando que tá chovendo muito em Pinda. E lembra que em Pinda também foi aprovada a taxa de lixo. E segundo o Marcial, 100% no aumento do IPTU. Tá difícil em Pindamonhangaba. Reclama o Marcial. Obrigado, Marcial, pela audiência. O Edson está em Cunha. Boa tarde, Nicolino. Sou da cidade de Cunha. Sua audiência aqui é grande, hein? Parabéns pelo programa. E eu fiquei feliz demais quando tive em Cunha no Festival de Cinema, Edson, que eu tive o prazer de apresentar o Encurta Fome aí na cidade de Cunha. E muita gente veio falar com a gente. Tive no Mercadão, tive no Mercadão aí, que é sensacional, muita gente veio falar com a gente. Obrigado, Edson, pela audiência, galera de Cunha. Continua participando, não só de Cunha, mas de toda a região. Estou sentindo falta de mensagem de você do Vale Histórico, você do Médio Vale, Lagoinha, São Luís do Paraitinga, Paraibuna, Natividade, Redenção. Manda zap pra cá. Vou pro intervalo com imagens de São Sebastião no litoral norte, que não dá para ver nada, porque a chuva chegou e fechou ali o Morro do Dom. Na verdade, a neblina é muito forte ali entre Caraguatatuba e São Sebastião. Eu volto já, não sai daí.
Dezembro especial na Farmaconde. Cuidados com a sua saúde. Paracetamol 750mg da MCG em gotas de R$ 18,90 por R$ 7,99. Dorflex 36 comprimidos de R$ 23,74 por R$ 19,79. Cimedicona 75mg da MCG em gotas de R$ 18,66 por R$ 4,99 no cartão Grupo Conde. Cimegripe 20 cápsulas de R$ 29,43 por R$ 11,99. Na Farmaconde tem frete grátis para compras acima de R$ 150. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vale Cap, compre e ajude as Apais. Premiação só para a nossa região. Chegou o dezembro especial do Vale Cap, R$800 mil só no quarto sorteio. Dê essa chance para sua sorte. São R$800 mil de uma só vez. Seu presente de Natal pode chegar antes do Papai Noel com R$800 mil e tem mais. No Super Giro, 40 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, R$800 mil. Isso mesmo, 800 mil. Vale Cap, ajude e concorra. Dia 5 é aniversário de Taubaté e nós estamos chegando com o estúdio móvel na cidade para mostrar tudo o que Taubaté tem de melhor. Brasil Urgente Vale ao vivo. Espero você. Oferecimento Taubaté Veículos. 50 anos de tradição e confiança. Vestibular de Verão Unital. Inscreva-se unital.br. Chibata é de família para família. E Milclean, 27 anos de sucesso, 8.000 histórias construídas. De volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo até as 10 para 7 da noite. Presta atenção, vamos para Taubaté. Um prédio foi interditado, uma obra de um prédio na Avenida Juca Esteves, com risco iminente de desabamento. Defesa Civil teve lá e a nossa equipe está lá, ao vivo. Cadê a Thalita Camargo? Tem detalhes. Avenida Juca Esteves ao vivo em Taubaté, pois não, Thalita? Oi, Nicoline, boa tarde novamente para você e boa tarde a todos que nos acompanham. A Defesa Civil de Taubaté, ela foi acionada para vistoriar uma obra que fica na Avenida Juca Esteves, aqui no centro da cidade. Durante a vistoria, os técnicos encontraram vários problemas na estrutura e a obra foi interditada. Sobre esse assunto, eu vou conversar hoje com o Luiz Henrique Batista, ele que é gestor da Defesa Civil aqui na cidade. Luiz, muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde para você. O que de fato aconteceu aqui? Tem algum risco de desabamento nesse momento? Isso, a Defesa Civil foi acionada por populares, através do telefone 199. Nós comparecemos no local, fizemos uma vistoria juntamente com os engenheiros da Secretaria de Obras. Então nós avaliamos, existe sim um risco, por isso que a obra foi interditada e embargada até a eliminação desse risco. Você estava me falando que também alguns comércios por aqui foram interditados, é isso mesmo? Isso. Devido ao raio de ação de um possível colapso, os comércios foram interditados para quê? Para salvaguardar a vida da população e dos comerciantes. E por quanto tempo a obra e os comércios devem permanecer interditados? Eles permanecerão interditados até a eliminação do risco. Luiz, a população que passa nesse momento, ela corre algum perigo? Não, a população ela não corre um perigo porque nós limitamos o raio de ação desse possível colapso. Então a população está salvaguarda. A salvaguarda da população foi feita, Foi interditada uma parte da via justamente por causa disso. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pelas suas informações. Nicoline, a Defesa Civil ela vai continuar monitorando o local até que tudo esteja seguro novamente. Eu volto com você no estúdio. Thalita, só confirma com o representante da Defesa Civil, é quem a gente agradece, sobre o trânsito aí na Avenida Juca Esteves. É uma área de grande movimento, eu estou vendo cones ali, se o trânsito vai ficar interditado, se tem previsão de liberação, como é que vai ficar nessa via que é sentido Mercadão, É a via sentido Mercadão, ela vai ficar interditada, não? Pergunta para ele, para a gente, por favor. Luiz, essa via aqui que tem bastante movimento de trânsito por aqui, ela vai permanecer interditada? Isso, ela vai permanecer interditada. A Secretaria de Mobilidade Urbana foi acionada, justamente para poder fazer o controle desse fluxo. Então, provavelmente amanhã, essa parte que não está interditada, ela será de mão dupla. Porém, a parte que está interditada, ela permanecerá até a eliminação desse risco.
Tá certo, Luiz. Então, essa via aqui, vou pedir para o Eduardo Fernandes mostrar para a gente. O Nicolini, essa via ela vai continuar interditada até que o risco seja eliminado. Amanhã, a outra via, aqui do lado, ela vai ser de mão dupla. Eita, a gente está vendo aí, coloca a imagem do Eduardo Fernandes para mim, por favor, em tela cheia. Avenida Juca Esteves, ela vem do Mercadão. Nessa reta que o Eduardo está mostrando aí, a cerca de 500 metros para frente fica o Mercado Municipal de Taubaté. É uma via de grande movimento, ela faz ligação do centro ali para a região que vai para o SEDES, que vai para a região da Vila São José, Jardim Maria Augusta, que fica aí ao lado esquerdo do vídeo de quem acompanha. Ali ao lado direito, a cerca de 400, 500 metros, tem a Havan ali, a Praça da Eletro. Então, já a Defesa Civil informa que a gente vê ali, ó, onde é proibido retornar. Muito provavelmente ali a gente vai ter um desvio de trânsito, com o trânsito passando em mão dupla. São duas faixas, né? E vamos deixar uma que vai e uma que vem na pista sentido Associação Clube Jovem, que é essa que você está vendo aí. Hoje está interditada a pista, desde a rotatória ali que vem da Faria Lima, para quem conhece, está interditado para pegar a Juca Esteves sentido Mercadão, que é esse primeiro quarteirão que vai até ali a esquina onde estão os cones, onde a gente está vendo na região central de Taubaté. Então você de Taubaté evite esse trecho e o prédio está isolado, a área toda está isolada para que as obras sejam feitas. Como você pode ver, as imagens são do Eduardo Fernandes, ao vivo aqui na tela da Band, são 6h25. Esse é o prédio que ainda estava em construção, mas que a Defesa Civil foi chamada para uma vistoria. Gente, dá uma olhada, é estranho esse prédio, né? Fininho, comprido, e aí daqui a pouco vem abaixo e coloca em risco os prédios do lado e também o local ali, a via pública, né? Então a gente tem ali, ó, comércios ao lado, né? Comércios ao lado, é prejuízo para todo mundo, mas o mais importante é que o local já está isolado pela Defesa Civil. Vamos agradecer ao Luiz aí da Defesa Civil que gentilmente nos atendeu. O local já está isolado e a gente vai acompanhar os próximos passos disso tudo. Obrigado, Thalita, pelas informações. Obrigado ao Eduardo Fernandes. O Eduardo que já deu show esses dias com o Papai Noel aqui ao vivo também. E agora dando mais um show de imagens ao vivo de Taubaté. Esse é o Brasil, gente, vale. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece em cima do lance. A informação que você precisa saber, você de Taubaté já está sabendo. Evita o trecho ali da Juca Esteves, próximo à associação, está interditada a via sentido Mercado Municipal. Aliás, falando de Taubaté, queria lembrar você de Taubaté que sexta-feira, dia 5 é aniversário de Taubaté, 380 anos Taubaté. Tem história, hein? Tem história. E eu vou estar fazendo o Brasil Gente Vale ao vivo, direto de Taubaté. Eu vou estar lá na Taubaté Veículos, ali pertinho do Viaduto da Independência, próximo à Via Dutra. Eu vou estar ao vivo às 5h30 da tarde, com convidados especiais. O prefeito Sérgio Vitor falou que vai lá conversar comigo também. Vai ser muito bacana o programa e vamos falar muito de Taubaté. Eu conto com a sua audiência, está cheio de surpresas o programa. Não perca na sexta-feira. Vamos seguir aqui com o Brasil Gente Vale, falando agora de segurança. Fim de ano está chegando e muita gente planejando viajar, não é mesmo? É aí que mora o perigo. Não que não tenha que viajar, mas a criminalidade fica só de bituca para ver se consegue de um jeito ou de outro se dar bem. É preciso tomar muito cuidado, gente, antes de deixar a casa vazia por longos períodos. Infelizmente, os vagabundos estão à solta. Põe na tela. Tranquilidade e paz. Foi isso que o jornalista Flávio Silva encontrou durante uma viagem a um retiro espiritual. Mas na volta para casa, insegurança e medo. Ele teve a casa onde mora, na zona norte de São José dos Campos, invadida e revirada por ladrões. Os criminosos aproveitaram que ele estava fora da residência e levaram vários móveis e eletrodomésticos do local. Final de semana quase que inteiro fora. A última vez que a gente tinha vindo aqui tinha sido sábado de manhã. Aí a gente chegou domingo à noite, era quase umas 11 horas da noite. A gente deixou o carro lá em cima e desceu. Aí, quando a gente desceu, a gente viu as luzes acesas. E aí, a princípio, a gente não reconheceu muito, né? Eu pensei que eu tivesse esquecido a luz acesa e tal. Aí, que a gente aproximou aqui, eu vi
o portão cadeadinho arrombado e a gente notou a grade também. Aí a gente entrou e viu as roupas todas reviradas, tudo jogado no chão, a cama toda revirada, e aí a gente olhou para onde ficava a TV. Tava sem a TV, tava com o suporte quebrado e tava sem os computadores também. Aí a gente foi procurar para ver o que mais que tinha sumido. A gente viu que, minha esposa viu que tinha sumido umas bijuterias dela. E assim, o que eles não pegaram, eles quebraram. O ventilador tava quebrado. Então assim, tava uma zona a casa, tava um caos. Este cadeado era do portão da casa, também foi danificado. Segundo o morador, o que eles não roubaram, deixaram quebrado. A vítima ainda relatou que os ladrões levaram um cartão bancário e tentaram utilizar em estabelecimentos comerciais. Por sorte, não conseguiram realizar compras. Por sorte, era uma conta que a gente não movimentava, então não tinha dinheiro. Eles tentaram fazer compras e não deu certo, o banco bloqueou. Então a gente foi no banco também, pediu para bloquear. Foi registrado o boletim de ocorrência e o caso é investigado pela polícia. Enquanto isso, com medo, a família resolveu mudar para a região sul da cidade. A gente decidiu se mudar, a gente foi para um lugar que eu conheço mais, eu cresci ali e tudo. E aí a gente está um pouco mais seguro tendo mudado daqui. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o número de furtos em residência na região diminuiu em 8% em comparação com o ano passado. O período analisado foi de janeiro a outubro. Mesmo assim, o número de furtos à residência continua grande. Neste ano, foram 1.499 casos registrados. Para que as pessoas possam viajar mais tranquilas, empresas especializadas em segurança podem ser uma alternativa para evitar surpresas. Mas até mesmo na hora de contratar um profissional, é preciso de atenção. O primeiro cuidado é você verificar se essa empresa ela está homologada junto à Polícia Federal, se ela cumpre as legislações, a portaria e também verificar o tempo de atuação dessa empresa na cidade. Tá? Isso é importante, fazer essa busca no mercado, buscar a referência dessa empresa de segurança junto aos clientes que ela presta serviço, bem como os próprios funcionários. E é importante destacar as obrigações que essa empresa também tem que estar cumprindo na legislação trabalhista. Tá? Então, vocês têm que seguir esses cuidados antes mesmo de contratar uma empresa de segurança. Uma equipe de profissionais qualificados ficam 24 horas trabalhando para manter a segurança. E as dicas são fundamentais para prevenir os prejuízos. Que capacite e treine os seus profissionais de segurança e que valoriza não só aqueles profissionais que estão na linha de frente, bem como também os seus clientes. Que são os clientes que estão garantindo não só a integridade, a vida deles na tua mão, bem como os seus patrimônios. A família do Flávio já contabilizou o prejuízo e para este final de ano, o caixa ficou no vermelho. Cerca de R$15 mil em bens foram levados pelos ladrões. Considerando os 2 computadores, considerando as bijuterias e a TV, deve dar uns 15 mil. Bom, e agora? Vocês tomaram uma decisão de mudar. Quero que você me fale um pouco sobre isso também. Isso. A gente achou que aqui estava meio inseguro, né? A gente viu que isso de tempo já. A casa ela não tinha assim um padrão de segurança muito alto. Então a gente decidiu se mudar. A gente foi para um lugar que eu conheço mais, eu cresci ali e tudo. E aí a gente está um pouco mais seguro tendo mudado daqui. Olha, que triste essa história, ver o Flávio, né, que é jornalista, companheiro, e casou há pouco tempo, né, e teve essa tragédia de encontrar a casa, limparam, né, levaram muita coisa, é muito triste, né, encontrar a desordem. Olha, só quem teve a casa invadida sabe o que é. Eu já tive a casa invadida assim, faz mais de 20 anos, foi aqui em São José, no centro da cidade. Né? Olha só. Os vagabundos estouram a porta. Né? E eles aproveitam que a casa está vazia
e fazem, porque isso demora para você fazer. Você não corta que nem cortar arame, né? Então, assim, eles tiveram tempo para fazer, porque perceberam que a casa estava vazia. Olha aí, ó, cadeado estourado, que tristeza essa situação. Então, se você for viajar, fica atento, porque os vagabundos estão à solta. Coloca a imagem da Dutra aí, ô produção. Acabou de chegar a informação, olha, essa é a Dutra ali na Baixada do Una, quilômetro 100. Tudo parado. E vai parado até o 93, é a pista sentido Rio de Janeiro. Você que vai de Taubaté para Pinda, evita a Dutra. O acidente aconteceu por volta de 4h30 da tarde, lá na frente, no quilômetro 93, e já tá parando antes, né, produção? A gente tem o rabo de fila, esse é o quilômetro 100, é ali na Baixada do Una, para quem conhece, entre Taubaté e Pinda, mas já tá parando em Taubaté, né, sentido Rio de Janeiro, né? A gente conseguiu a confirmação do rabo de fila, ô produção? Vamos tentar vamos conseguir a confirmação ali com a produção, o pessoal do Repórter das Estradas que está acompanhando. Mas olha, evita a Dutra entre Taubaté e Pinda, pista sentido Rio. Grande congestionamento devido a um acidente que aconteceu mais tarde. Olha, a informação que estão falando aqui, que chegou agora, é que já está parando logo depois da LG, gente. Em Taubaté, para quem conhece o trecho, a LG fica no 118, 117. Segundo a concessionária, já está parando ali no 116, 115, 116 e vai ruim por toda a Taubaté até o quilômetro 93, onde aconteceu o acidente, aí vai liberando 92, 91, acaba o trânsito. 25 quilômetros de congestionamento sentido Rio de Janeiro na Dutra, evita o trecho que está ruim para Chuchu. É tudo ao vivo aqui na tela do Brasil Urgente Vale, que tem novidade. Vem comigo aqui, produção. Põe aqui, ó, a novidade. Ó, essas são as rádios do grupo Band, Estéreo Vale Nativa e Band Vale FM. Coloca em tela cheia essa imagem aqui, ô Sabrina. Olha que bonita. Gente, as 3 emissoras, a Estéreo Vale FM 103.9, a Nativa FM 97.5 e a Band Vale FM 102.9, estão transmitindo com o dobro da potência. Agora está chegando em toda a região. A Band Vale já cobria a região. Agora o som ficou ainda melhor da Band Vale, né? Tem mais qualidade. E a Estéreo Vale e a Nativa agora ampliaram sua área de cobertura. Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, né? Tá pegando muito bem ali na região de Roseira, na região de Guaratinguetá. Sintoniza aí 103.9 Estéreo Vale, 97.5 Nativa e a Band Vale agora pegando muito bem em Cunha, em São Luís do Paraitinga, em Piquete. A galera toda acompanhando a gente, São Bento do Sapucaí, Sapucaí Mirim, a região toda, Paraibuna, ouve a Band Vale FM também. Então, são as 3 emissoras. Aliás, o meu amigo Luiz Carlos da Madeireira, lá de Taubaté, teve na atividade da Serra ontem e me mandou mensagem. Ô, Nicolini, vim ouvindo o jornal aqui de manhã, a primeira hora, que eu participo com o Bate-Papo Esportivo, cheguei aqui no meu sítio em Natividade, som local. Falei, meu amigo, estamos bem demais, pegando em toda a região. São 3 rádios com mais potência, mais alcance e, é claro, audiência total de sempre. Qualidade é isso. Esse é o Grupo Band Vale com mais qualidade e mais potência também no grupo de rádios para você, tá bom? Show de bola! Mensagem do povão aí na tela! O Renato de Pindamonhangaba falando que Pinda fica um caos, tem acidente na Dutra e aí os carros entram todos na cidade. Até mesmo para fugir do pedágio. E aí, fim de semana, quando o fluxo da Dutra fica maior também, Prefeitura... Toma uma ação, por favor, pede o Renatão pedindo ação da Prefeitura lá de Pinda. O povo corta por dentro, né, Renato? Obrigado pela audiência. Mais mensagem, o Francisco de Taubaté. Boa tarde, Nicolini. Que triste, hein? Ver que a gente não pode sair de casa tranquilo. O que aconteceu com esse rapaz? Fizeram uma limpeza na casa dele. Uma pergunta, cadê os vizinhos que não viram nada? Agora cabe à polícia investigar e prender os indivíduos, ao que a gente espera, Francisco. Obrigado pela audiência. Mais mensagem? Dá tempo, produção? O Márcio Galvão. Boa noite, Nicolini. Márcio Galvão, aqui de Taubaté, tem que dar um jeito mesmo nos parques de Taubaté. Eu já vi várias vezes, já vim com meus filhos, já saí várias vezes
daqui com os meus filhos e fui para o Parque da Cidade em São José dos Campos, segundo o Márcio, porque em Taubaté não dá. A gente espera que melhore realmente. Márcio, obrigado pela audiência. Continua mandando mensagem para cá. Já já eu volto com mais notícias. São José na tela do Brasil, gente. Vale, não sai daí, eu volto já. Pela primeira vez no Vale do Paraíba, João Gomes. Para fechar o ano com um super show, João Gomes em São José, na Arena Farmaconde, dia 5 de dezembro. Garanta o seu ingresso agora. Acesse o perfil do Instagram, @Zé Eventos, clique no link da bio. Ah, fica ligado porque o lote vai virar, hein? João Gomes, 5 de dezembro, na Arena Farmaconde, em São José. Mais um grande evento. Zé Produções, mídia oficial, Nativa FM. Parabéns, Taubaté, 380 anos. Uma homenagem, Taubaté Veículos, 50 anos de tradição e confiança. Vestibular de Verão Unital, inscreva-se unital.br. Shibata, é de família para família. E Milclean, 27 anos de sucesso, 8.000 histórias construídas. Já estou de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo. Daqui a pouquinho, Otávio Baldinho, Band Cidade, segunda edição. Agora, notícias do Corpo de Bombeiros, que encerrou hoje as buscas pelo jovem que havia desaparecido na represa do Jaguari, aqui no município de Jacareí. A Poliana Prestes está ao vivo na redação, ela que vem do portal bandvale.com para trazer detalhes. Encontraram o corpo da vítima, Poliana? Boa noite para você. Boa noite, Nicoline. Uma boa noite também para você que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Isso mesmo, o corpo do jovem Matheus Santos, de 20 anos, que se afogou na represa do Jaguari no último domingo, foi encontrado hoje pelo Corpo de Bombeiros. A localização da vítima aconteceu por volta de 1h30 da tarde. E nós conversamos com a tenente do Corpo de Bombeiros, Débora Peixoto, que contou alguns detalhes sobre essa operação que durou 4 dias. Vamos ouvir. E era um rapaz de 20 anos que estava nadando com os amigos ali na represa, ele é residente de São José dos Campos, e acabou submergindo em algum dado momento que deixou de dar pé, né? A represa, infelizmente, ela não tem um fundo linear e uniforme, então acaba que pode ser que aconteça que tenha algum buraco, alguma parte que seja mais fundo e próximo do local que dê pé, né? Então ele acabou submergindo e o rapaz foi encontrado numa profundidade de 12 metros, que está dentro da nossa da nossa área de atuação do Corpo de Bombeiros, né? Lá por volta das 13 horas, ali no horário do almoço. Então foi localizado o Matheus Santos, esse jovem que não sabia nadar e no último domingo estava com os amigos na represa pela primeira vez. Infelizmente se afogou e veio a desaparecer nas águas. Mais um caso de morte em represa que acende um alerta para a população de não procurar se refrescar nesse verão em águas como represa, né? É um local perigoso, não é recomendado nadar em represas e um alerta então para nossa região, Nicoline. Que triste, Poliana. A gente já previa, né, esse fim, o encontro do corpo. Um jovem, coloca a imagem dele aí, produção. Olha, é apenas 20 anos, né? É muito triste perder a vida assim. No momento de distração, de curtição. Final de semana estava um calor alucinado, né? E cada um procura um jeito de se refrescar. E represa, gente, sai nadando, ir para o lugar que não dá pé, enrosca o pé, tem qualquer coisa, não enxerga, porque a água é muito escura, não enxerga o que tem embaixo.
É muito triste, infelizmente, mais uma vítima de represa aqui na região. Infelizmente, uma história que para a gente soa repetida aí nesses anos todos de cobertura jornalística. Obrigado, viu, Poliana, pelas informações. Excelente noite para você, a Poliana Prestes, que segue no portal bandvale.com, o maior e mais completo portal de notícias e entretenimento da região. Já escureceu em Campos do Jordão, na Mantiqueira? Está escurecendo, a chuva parece que deu uma trégua. 17 graus, as luzes vão se acendendo. Eu vou para um rápido intervalinho, é o último, e volto já com mais participação do povo no Zap. Não sai daí. Fala, doutor Isael. Eu sou a Edna, cidade de Roseira. Eu gostaria de saber o que é vulvite. A minha neta teve isso. Eu gostaria de saber. Oi, Edna, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Vulvite é inflamação da região externa da vagina, que é a vulva, né? O que a gente se vê por fora, externamente. E pode causar coceira, dor, vermelhidão, desconforto. Entre as principais causas estão infecção por bactérias ou fungos, alergias a sabonetes, produtos de higiene íntima ou roupas muito apertadas, né? Além de alterações hormonais. O tratamento depende da causa específica e pode incluir antifúngico, antibiótico, cremes que pode acalmar a pele, né? Irritação ou mudança dos hábitos de higiene. É importante não se automedicar e procurar um ginecologista ou profissional de saúde para receber o diagnóstico correto e evitar complicações. Você quer saber se resolve? Resolve sim. Fica tranquilo. Fala, doutor Isael. Todos os sábados no Manhã na Band você confere o quadro Mulheres à Obra com Natália Rico e o Varejão Tintas. A pintura é a parte final da obra. Vamos conhecer histórias de mulheres empreendedoras de destaque no mercado da construção. O que você leva em consideração quando vai comprar os pisos e o revestimento da sua obra? Mulheres à Obra com Natália Rico tem o oferecimento de Varejão Tintas. Há mais de 35 anos, colorindo o Vale e a Serra da Mantiqueira. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Reta final do nosso Brasil Urgente Vale. Lembrando que sexta-feira, tá? Amanhã normal aqui no estúdio, sexta-feira a gente transfere o estúdio, vai de estúdio móvel lá para Taubaté comemorar os 380 anos da cidade. Vai ser ao vivo da Taubaté Veículos. Eu conto com a sua audiência. O Zap tá liberado, o povo participa. O Jonatas da Van, lá de Pindamonhangaba. Nicolini, Pinda fica mesmo o maior trânsito quando tem um problema na Dutra, ali na região do Una. Cadê a imagem da Dutra? Tem aí, ô produção? Vamos colocar a imagem da Dutra aí, que tá tudo parado entre Taubaté e Pindamonhangaba. Já já eu coloco a imagem de novo. E aí muita gente vai por dentro, né, Jonatas? Obrigado pela audiência. O Claudemir de Taubaté, boa noite, Nicolini. Sempre esse horário a Dutra fica um caos, geralmente sentido São Paulo. Um abraço, parabéns pelo programa que é de suma importância. Hoje o problema maior é sentido Rio de Janeiro, devido ao reflexo de um acidente que aconteceu mais cedo, Claudemir, no trecho do quilômetro 92. Essa imagem aí é ao vivo do quilômetro 100, ali da Baixada do Una, né? Em Taubaté, tá bom? Essa aí, ó, tá tudo parado e tá nessa lentidão aí, ó. Velocidade de procissão na Dutra, sentido Rio de Janeiro, imagem ao vivo. Obrigado pela imagem aí, produção. Importantíssimo a gente mostrar. Então evita a Dutra, porque tá parando já lá na LG, em Taubaté. Vai parado todo o trecho de Taubaté até Pinda, até o 92, é perto da saída do Cidade Nova, que foi o acidente. Tá tudo parado. Vamos colocar mais mensagem do povo no Zap. O Márcio Vilas Boas de Lorena, boa tarde, Nicolini. Se esse médico passou 7 anos recebendo salário sem trabalhar, dá para imaginar o tipo de cuidado, né, que ele ofereceria ao paciente. Um profissional que abandona o dever por tanto tempo não merece o título que carrega, mas quer o din-din, né, Márcio? Obrigado pela audiência. O Dilson de Taubaté, boa tarde. Eu moro na rua de trás do prédio interditado. A frente está totalmente interditada. Tá aí, ó, a imagem de todos os ângulos. Obrigado, Dilson, pela audiência em Taubaté. O Marcos, para fechar, Nicolini, como que só agora a prefeitura descobriu que a obra da Juca Esteves estava irregular? Não teve fiscalização antes? Ó, o pessoal também burla a fiscalização, viu, Marcos? Agora precisa investigar. O mais importante é que embargaram a obra para tirar o perigo, isolaram a área
para que não aconteça uma tragédia. Obrigado, Marcos, obrigado a todos vocês que participaram conosco, né, de mais uma edição do Brasil Urgente Vale. Vem aí o Band Cidade, segunda edição, com o Otávio Baldin, que já está aqui ao vivo para trazer muita informação, um resumo das notícias do dia. E qual que é o principal destaque aí do Band Cidade hoje, Otávio? Conta para mim, boa noite para você. Coline, boa noite para você. E que noticiário hoje, hein? Opa! Correria demais, cada hora uma notícia nova entrando aqui no nosso jornal. Hoje a gente vai falar de mudanças no carnaval lá em São Luís Paraitinga. Você que gosta de São Luís, vai ter mudança no itinerário dos blocos, concentração, shows, já para o carnaval do ano que vem. Nós vamos estar lá com o bloco do Casarão. Vou ver onde que nós vamos estar agora, Isso aí, muito bem. Nicoline, bom descanso. Até amanhã. Valeu demais.